Fala pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, tá? Esse é o nosso curso de desenvolvimento pessoal ou algoritmo do sucesso. Primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou o Dom Rodrigues, eu sou Master Trainer em PNL, sou terapeuta transformacional, analista corporal, analista comportamental, constelador sistêmico, coach sistêmico, então eu tenho várias formações ali, várias certificações que fizeram com que eu descobrisse, vários estudos que fizeram com que eu descobrisse que realmente existe um algoritmo de sucesso. Tá? Na verdade, esse trabalho de desenvolvimento pessoal não é um trabalho novo. Na Bíblia tem muito de desenvolvimento pessoal e a Bíblia é bem antiga, né? Então na Bíblia tem muito. O livro de Provérbios é todo de desenvolvimento pessoal, tá? Então não é um trabalho novo. Só que eu nunca vi alguém entregar dessa maneira que eu vou entregar aqui para vocês, de uma forma simples, fácil de entender e fácil de aplicar. Então aqui você vai ter acesso a um conhecimento ativo, tá? A um conhecimento ativo. Muita gente, essa aula é uma aula introdutória, decidi fazer essa aula porque tem muita gente me perguntando, os alunos novos, o que a gente vai aprender, do que se trata o curso, como assim desenvolvimento pessoal, não tem desenvolvimento profissional, me explica, me explica. Então na verdade assim, o desenvolvimento pessoal ele abrange o todo, né? Até mesmo porque não existe desenvolvimento pessoal sem o desenvolvimento profissional. Não existe desenvolvimento pessoal sem o desenvolvimento emocional, sem você desenvolver os seus relacionamentos. Então ele abrange um todo. Depois eu vou fazer uma enquete, tá? Vou jogar lá no grupo do WhatsApp. Você vai me falar qual área que você tem mais dificuldade, que você prefere, que você pretende dar um up. Né? Se é o profissional, financeiro, amoroso, relação social, tá? Você vai me dizer, vai ter uma enquete, um questionário lá para você responder para mim, tá bom? Então na verdade eu falei boa noite, mas é bom dia, boa tarde e boa noite, porque hoje é o primeiro dia de aula e eu acabei percebendo, a equipe acabou percebendo que tem alguns alunos com dificuldade para entrar. Sempre no primeiro dia de aula tem os alunos que vai ter um pouco mais de dificuldade. Então a gente vai deixar essa aula gravada, depois não sei se vai dar tempo hoje ou amanhã, a gente vai jogar o link da aula lá no grupo dos alunos, você vai poder assistir a aula lá no meu site, tá bom? Depois a gente vai jogar o link lá, então todo mundo vai poder ter acesso a essa aula de forma gravada, tá bom? Eu tenho certeza que esse curso, o que você vai aprender aqui, vai fazer um diferencial enorme na sua vida, tá? Você vai conseguir atingir objetivos inimagináveis, tá? Eu tenho certeza disso. É claro, se você aprender e colocar em prática, igual eu falei, esse é um conhecimento ativo. Qual que é a diferença de um conhecimento ativo e um conhecimento passivo? O que é um conhecimento passivo? Conhecimento passivo, por exemplo, é muitas das coisas que você aprende na escola, muitas das coisas que você aprende em uma faculdade, uma universidade, acaba sendo um conhecimento passivo. Porque muito daquilo você não vai usar nunca na sua vida em lugar nenhum. Então é um conhecimento passivo, tá? Infelizmente. Então aqui é um conhecimento ativo, que é um conhecimento que você vai aprender e já vai colocar em prática, tá bom? Então aqui além do conhecimento, esse conhecimento riquíssimo que eu vou passar para vocês, vai ter materiais para você estudar, vai ter e-books, tá? Vai ter e-books, vai ter as apostilas, vai ter ferramentas para você fazer, para você entender como colocar todo esse conhecimento em prática, vai ter ferramentas, vai ter exercícios, tá bom? Então é um conhecimento para você aprender hoje já colocar em prática na sua vida, tá bom? E você precisa entender, a gente vai falar disso no final. Eu preparei um slide aqui, você vai ter acesso ao slide também, se você quiser baixar vai ter um link em algum lugar da aula, que você estiver assistindo vai ter o link, você vai poder baixar esse slide, tá bom? Agora diz para mim, eu dei o nome do curso de O Algoritmo do Sucesso. E você acredita que realmente existe um algoritmo para o sucesso? Sim ou não? Independente se você acredita ou não, esse curso, ele é para esses dois grupos de pessoas, tá? Para quem acredita e para quem não acredita. Quem acredita já acredita, vai ter acesso a um conhecimento que já acredita, então vai ser mais fácil. Quem não acredita, eu tenho certeza que no final do curso, após assistir algumas aulas, vai estar convencido após dessa primeira aula já. Pode ser que você já se convença que realmente existe um algoritmo para o sucesso. No final da aula, eu mostro qual
quais são esses algoritmos, qual que é esse algoritmo do sucesso. Certo? Vamos lá para a tela do meu computador, vou pedir para passar esse slide no vídeo para vocês. Curso de desenvolvimento pessoal ou algoritmo do sucesso. Vamos lá. Qual que é a fórmula do sucesso então? A fórmula do sucesso é basicamente como você resolver um problema de matemática, tá? Então, para você resolver um problema de matemática, o que você precisa? Você precisa ter a fórmula, você precisa montar a conta, você precisa dar o resultado, fazer a soma, né, para chegar no resultado. Então, fórmula, o plano de ação, que é montar a conta, e a ação, que é você fazer a soma e você vai chegar ao resultado, tá? Fala, Paulo, se eu tiver essas 3 coisas eu já vou ter sucesso? Não, você vai ter o resultado. Porque você, por exemplo, qual que é a fórmula para você chegar ao resultado? Você descobriu a fórmula, então você vai para o plano, que é montar a conta, no caso de resolver um problema de matemática. Montou a conta, aí é ação, você precisa somar, e aí você vai chegar no resultado. Então, se você tiver alguma dessas 3 coisas alinhadas de forma errada, uma com a outra, uma com as outras, na verdade, então não vai dar certo. Você vai chegar a um resultado, mas a um resultado errado, certo? Então você precisa do quê? De uma fórmula certa, um plano de ação eficiente e precisa agir de maneira eficaz. Resultado é uma coisa que todo mundo tem, tá bom? Resultado é uma coisa que todo mundo tem. Agora, um resultado de sucesso, aí é diferente. Para você ter um resultado de sucesso, você quer ter resultados que você não vem tendo até hoje, então você precisa fazer coisas que você não vem fazendo até hoje, tá bom? E é disso que a gente vai falar. Para você ter resultados diferentes, às vezes vai ser preciso você mudar seus hábitos. Isso a gente já sabe, todo mundo fala isso. Só que o que a gente vai aprender aqui é exatamente como mudar os seus hábitos, entendeu? Que você precisa mudar os hábitos, ok. Mas e aí, como que você muda? Como que você muda? É isso que você vai aprender aqui. Eu mudei vários hábitos, preciso mudar alguns ainda, não sou perfeito, tá? As pessoas às vezes falam, você é coach? Sou coach, tenho formações em coach, então eu também sou coach. Não uso muito essa nomenclatura porque o coach ele ficou muito devasado, porque tem muita gente que às vezes faz um curso gratuito igual esse que vocês vão ter acesso, tá? E acha que já é capaz de transformar vidas e na verdade não é. Tá? Então existem muitos mentores que na verdade para vender o material deles eles disponibilizam um curso de forma gratuita. A pessoa faz o curso de forma gratuita e já acha que é capaz de transformar vidas, de trabalhar com outras pessoas, de fazer atendimento, fazer sessões, e na verdade não é assim, tá? No caso, se você não estudar muito, então não adianta. Então não uso muito essa nomenclatura de coach, mas eu sou um coach, e um coach traduzido do inglês para o português é um treinador, então eu sou um treinador, então eu sou um coach também, tá bom? Então, para ter sucesso, você precisa da fórmula certa, do plano de ação eficiente e precisa agir, precisa da ação, e a ação precisa ser uma ação eficaz. Se você tiver essas 3 coisas alinhadas, você atinge o seu resultado de sucesso, tá bom? Uma coisa que a gente precisa falar aqui, Dom, eu tenho muita força de vontade, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso, né? Para mudar você precisa ter força de vontade, você precisa ter força de vontade, força de vontade, força de vontade. Na verdade, a força de vontade não funciona, tá? É isso que você vai aprender aqui também. A sua força de vontade sozinha, ela não funciona, tá? Na verdade, ela vai acabar te atrapalhando se ela estiver sozinha, porque daí você vai achar que realmente o problema é você e você não consegue mudar. Por que a força de vontade não funciona? Vou explicar aqui por que não funciona. Deixa eu dar algum exemplo aqui. Vamos dar o exemplo de... eu quero emagrecer. Então eu tenho muita força de vontade. Tá? Então vamos lá, você precisa emagrecer. Então você precisa aqui do plano de ação, certo? Precisa da fórmula, aliás. Então eu preciso da fórmula certa. Qual que é a fórmula? Então eu preciso emagrecer. O que eu preciso fazer? Preciso fazer exercícios físicos. Eu preciso regular a minha alimentação, preciso ter uma alimentação saudável, preciso comprar alimentos saudáveis. Então essa é a fórmula para emagrecer. Vou fazer exercício físico e vou mudar minha alimentação. Beleza, vou começar fazendo exercício físico. Aí você decidiu que vai começar amanhã a se exercitar.
Então, amanhã vou me exercitar e tal. E o que acontece? Aí no outro dia você acorda sem disposição nenhuma. Então você decidiu que ia mudar, você tem força de vontade, acordou com força de vontade, mas sem nenhuma disposição. Aí você tem preguiça de levantar da cama, coloca o relógio para despertar 1 hora antes, só que não levanta porque você está sem disposição. Então tá, a força de vontade ela não funciona, você precisa ter força de vontade, você precisa ter disposição, tá? Dentre outras coisas. Então tá, aí você precisa entender como que você faz para ter disposição. Tá? Então para ter disposição preciso ter uma boa noite de sono. Às vezes não é porque você foi dormir cedo e você não teve uma boa noite de sono, você acorda em vários momentos, demora para pegar no sono novamente, então você não teve uma boa noite de sono. Então daí é o passo a passo que a gente vai aprender, tá? E daí o que eu preciso? É um exemplo. Tem vários outros objetivos, vários outros problemas que as pessoas têm, além da falta de disposição. Então eu preciso ter disposição. O que eu preciso? Primeiramente dormir bem. Tá, então eu preciso corrigir isso aí. Por que eu estou dormindo mal? Primeira coisa, vamos entender por que você está dormindo mal. Alimentação, tá? Alimentação faz com que as pessoas durmam mal. Outra coisa, eu acordo cedo, eu quero continuar na cama, mas eu levanto e vou para o trabalho. Sem disposição nenhuma. Só vou porque eu sou obrigado, sou obrigada. Só que daí quando chega a noite, eu quero ir dormir, eu não consigo dormir. Por quê? Se de manhã, se deixasse, eu ficava dormindo até 11 horas da manhã, até 11 horas da manhã. Daí chega a noite, no horário de dormir, eu não consigo dormir. Aí eu vou dormir 11, meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu não consigo dormir, não consigo pegar no sono. Por que isso acontece? Porque você não se desligou do seu dia, tá? E você está ligado no dia de amanhã ainda, tá? Então você precisa se desligar. Tá, isso aí como que você aprende a se desligar? Isso aí tem uma forma de meditação que você aprende a se desligar. É a mesma coisa de um computador. Eu pego meu computador aqui, eu abro um monte de janelas, na internet, um monte de programas, e daí eu aperto para desligar. O que vai acontecer? Ele vai ficar em loop. Ele vai ficar em loop durante muito tempo. Pode ser, alguns desligam, outros não, né? Outros ficam pedindo permissão, tem que fechar a janela, tem que fechar isso aqui. Alguns ficam em loop durante algum tempo e depois acaba desligando. Ou seja, ele demora muito mais tempo para desligar se tiver várias janelas abertas. Com você funciona do mesmo jeito. Você deita para dormir, mas você tem várias janelas abertas de coisas que aconteceram no seu dia e de coisas que vão acontecer ainda. Tá? Você fica pensando naquilo e então você fica em loop. O seu cérebro não consegue te desligar para você ter uma boa noite de sono. Então você precisa aprender também como ter uma boa noite de sono, como me desligar para que eu consiga pegar no sono. Isso aí a gente vai aprender também, tá? Tudo isso que eu estou falando, isso aqui vai ter algumas aulas, alguns módulos e você vai aprender tudo isso, tá bom? Então você precisa, um exemplo de emagrecer. Tem outros exemplos, eu quero passar em concurso público, funciona também? Funciona. A gente tem uma ferramenta que é a especificação de objetivos. Como que funciona essa ferramenta? A gente faz um trabalho, a gente define aonde que é o ponto A, seu estado atual, o ponto A. E a gente define qual que é o ponto B, o estado desejado. Estado A, ponto A, estado atual, ponto B, estado desejado. Então daí o ponto A é onde você está agora e o ponto B é onde você quer chegar. Aí a gente vai traçar um caminho, vai fazer um plano de ação e traçar o caminho, ver o que você precisa fazer nesse caminho para chegar até o ponto B. Isso serve para tudo, tá? Para carreira, para saúde, para emagrecer, para relacionamentos, serve para tudo. Depois você vai me falar qual que é o seu objetivo. A gente vai definir alguns objetivos, que é por 2 por vez, pelo menos um ser e um ter. Eu quero ser, eu quero ter, então a gente vai ter os objetivos para trabalhar em cima durante esse curso, tá bom? Você vai ter as ferramentas também, eu vou te ensinar como usar todas essas ferramentas, tá? Então aqui, ó, desenvolvimento pessoal, a fórmula do sucesso. Acredita que existe a fórmula do sucesso, sim ou não? Tá, como eu já falei, eu descobri a fórmula do sucesso estudando PNL. A PNL foi o estopim, foi onde tudo começou. Eu comecei estudando PNL, eu comecei a estudar PNL
para melhorar os meus processos de vendas. Eu trabalhava com vendas na época, né? Isso há mais de 10 anos atrás. Então, na intenção de melhorar os meus processos de vendas, comecei a estudar PNL, comunicação, tudo. E daí o que aconteceu? Melhorou muito. Melhorou tanto que em pouco tempo eu já não era mais um simples vendedor. Eu era o supervisor de toda a equipe de marketing daquela empresa. Tá bom? Então a PNL me ajudou muito. E daí eu descobri também que a PNL tem muito mais a oferecer do que simplesmente melhorar a sua comunicação, melhorar os seus processos de vendas. A PNL tem muita coisa para oferecer. A gente vai falar muito sobre PNL. Então eu estudei PNL, estudei neurociência. Então a PNL a gente aprende na teoria, na neurociência a gente aprende que as ferramentas da PNL têm um embasamento, é científico, sabe? É científico. A neurociência comprova tudo que a PNL sintetizou ali através dos estudos e das pesquisas, tá bom? Então a neurociência comprova cientificamente que as ferramentas da PNL funcionam, tá bom? Então eu estudei PNL, sou Master Trainer em PNL, estudo neurociência, tá? Sou analista corporal, analista comportamental, constelador sistêmico, dentre outras coisas, tá? Então eu estudo várias coisas, tantas certificações que aqui atrás não caberia tanto certificado, de tantas certificações, tá? Então esse foi um hábito que eu mudei já no começo, estudando PNL. O primeiro hábito que eu adquiri, com a PNL você aprende a aprender, você aprende a aprender. Então essa é uma ânsia que eu tenho, todos os dias eu estudo até hoje. Tá? Então esse é um dos motivos por eu estar disponibilizando essas aulas de forma gratuita para vocês, tá? Porque de nada valeria ter todo esse conhecimento, ter todas essas certificações se eu não transbordasse na vida das pessoas. Então o intuito aqui é transbordar. A PNL tem uma ferramenta que é para a gente descobrir quais são os nossos valores, tá? Dentre outras coisas, os seus valores é que rege a sua vida. Então a gente precisa descobrir quais são os seus valores. Vai ter uma ferramenta disso para a gente descobrir também quais são os seus valores, tá? E um dos meus valores é a contribuição. Então por isso que eu preciso fazer esse curso, fazer essas aulas dessa maneira que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então tem as pessoas têm vários valores, tá? Não é um só, todo mundo tem mais de um valor. É igual a análise corporal, o caráter da pessoa. O caráter é a personalidade, tá? Através da análise corporal a gente entendeu que existe 5 tipos de personalidade do ser humano. Então todo mundo tem uma porcentagem das 5, ninguém é uma personalidade só. A gente vai falar disso também na aula de autoconhecimento, vai ter aula de autoconhecimento. Primeiro você precisa se conhecer, tá bom? Conhecer o mundo, conhecer as habilidades que você tem e as habilidades que você pode buscar fora para atingir o seu objetivo, seja ele qual for, tá bom? Então tem os valores. Tem gente que tem como valor principal a segurança, né? Aquela pessoa que vai ter um carro blindado, no meu caso eu tenho meu carro blindado, a pessoa vai ter as cercas na casa, cerca elétrica, então o valor da pessoa principal é a segurança. Tem pessoas que o valor principal é honestidade, sabe? Aquela pessoa que você comprou, R$1,99, você deu R$2, ela vai querer te dar um centavo de troco. Então o valor principal dela é honestidade. Tá? Tem pessoas que falam, o valor principal dela não é honestidade, isso não faz dela uma pessoa desonesta, tá bom? A gente vai, na aula de valores, a gente vai entender sobre isso, tá bom? Então eu estudei análise corporal, análise comportamental, que é muito usado nas empresas, né? Na hora de participar, de fazer um processo seletivo, análise comportamental. Análise comportamental através de um questionário, questões, vai respondendo e a pessoa vai, através das suas respostas, a gente define qual que é a sua personalidade. Então na análise corporal existe 9 personalidades, na análise comportamental existem 9. Na análise corporal existem 5 personalidades, tá bom? Eu estudei as duas, depois eu vou explicar qual que é a diferença. Por que uma tem 9 e outra tem 5, tá? Mas acaba se encaixando. Que na verdade as 9 acaba virando 5 na análise corporal. Certo?
aí constelação sistêmica para a gente identificar se você tem algum trauma, tá? Então aqui tem estudos que olham para o passado e tem estudos que olham do ponto atual para o futuro, do presente para o futuro. E tem outros cursos que é do presente para o passado. Isso a gente usa mais quando é uma sessão individual, a gente precisa entender o passado para entender o presente, para conseguir transformar o futuro, tá bom? Então, através de todas essas competências que eu estudei, eu descobri que realmente existe o algoritmo do sucesso e eu vou entregar ele para você agora. Qual que é o algoritmo do sucesso? As competências que eu estudei, descobri que realmente existe o algoritmo do sucesso. Deixa eu voltar aqui, depois eu vou deixar esse slide no vídeo, vou ver se eu edito e coloco no vídeo também para vocês ir acompanhando, tá bom? Eu fiz análise, eu estudei análise comportamental e o que acontece? A análise comportamental, você responde um questionário e daí, através das suas respostas, a gente identifica quais são as suas personalidades, tá bom? Só que o que acontece? Estudando constelação sistêmica, eu entendi que as pessoas às vezes mentem para elas mesmas e não sabem. Então, às vezes você está falando uma coisa, você está mentindo. Mas não é que você está querendo me enganar, é que você está se auto-enganando, entendeu? E você nem sabe disso. Então, na análise corporal já é diferente. Como que funciona a análise corporal? A gente, através do formato do seu corpo, a gente identifica como que funciona a sua mente, tá? Então, a análise comportamental é boa também, só que daí eu comecei a estudar análise comportamental, comecei a estudar constelação sistêmica e eu entendi que a pessoa poderia estar mentindo para ela mesma. Então, daí eu fiz um curso de linguagem corporal e microexpressões faciais, para eu entender quando que a pessoa está mentindo, que às vezes a pessoa está mentindo para ela mesma, daí a gente não vai conseguir resolver um problema, que é um problema que ela nem sabe que tem, tá? Então são vários estudos aí que fez eu ter essa competência para compartilhar todo esse conhecimento para vocês. Então ali PNL, neurociência, constelação sistêmica, análise comportamental, análise corporal. Qual que é o algoritmo do sucesso? Você precisa ter inteligência emocional, precisa ter consciência, tá? Consciência. Então você cria consciência, você precisa ter pensamento, vai ter uma aula com cada um desses itens, tá? Como que eles transformam a sua vida. Então, inteligência emocional é essencial. Todo mundo precisa ter inteligência emocional no trabalho, no relacionamento, tá? Em tudo. Você precisa ter consciência. Você precisa ter consciência, você precisa ter pensamento, saber direcionar os seus pensamentos. E essa coisa de saber pensar, a neurociência comprovou que você, com os pensamentos, você não muda só os seus atos, as suas ações, você muda o seu futuro, muda a sua vida. Então você não muda só a sua vida, a neurociência comprovou que os seus pensamentos moldam a estrutura do seu cérebro, né? Então você molda também a estrutura do seu cérebro através dos seus pensamentos, tá? Você precisa de habilidade a gente vai descobrir no autoconhecimento, quais habilidades você precisa ter, quais habilidades você precisa buscar fora, no mundo exterior, você precisa ter um alvo, né? Você precisa ter recursos, interno ou externo, você precisa de comunicação, você precisa saber se comunicar bem, tá? Crença, tá? Tem gente que tem as crenças limitantes, a gente vai falar muito disso também. Responsabilidade, motivação. O que é motivação? Motivação é a junção das duas palavras, motivo e ação. Então você precisa ter um motivo para agir, tá bom? Objetivo, coerência, fé. Fé fala, não, Paulo, eu sou ateu, então eu não tenho fé. Tá, você precisa ter fé pelo menos em uma coisa, pelo menos em você mesmo. Você precisa pelo menos acreditar em você, tá bom? Então precisa ter fé, você precisa modelagem, a gente vai falar de modelagem de sucesso, tá? O ser humano, ele aprende modelando, ele aprende vendo, tá? Então tome muito cuidado com as crianças, não adianta nada você falar para o seu filho, não faça isso, e ele vê você fazendo, então ele vai te modelar, tá? Como que você aprendeu a andar? Vendo os outros andar. Como que você aprendeu a falar? Do mesmo jeito, vendo os outros falar, tá bom? Então o ser humano, ele aprende modelando, tá bom? Então você, para ensinar os outros, é muito bom que você dê exemplo. E para ter sucesso, atingir o sucesso, é bom que você identifique uma pessoa que já tem o sucesso que você deseja e se identifique nela. E tipo, copie ela, é basicamente isso.
tá bom? Modelagem de sucesso. É um dos primeiros nomes da PNL. O primeiro nome da PNL, aliás. Modelagem de sucesso, tá bom? Então trabalho, precisa ter ação, precisa ter tempo, precisa ter clareza. Então você vai ter tudo isso, você vai ter um resultado. Um resultado de sucesso, a hora que você aprender a trabalhar todas essas áreas, tá? A trabalhar essas áreas de uma maneira que te traga benefícios, tá bom? O ser humano, você precisa entender que o ser humano, ele é as pequenas e até as microações do dia a dia, tá? Então são as suas pequenas e até mesmo as suas microações do seu dia a dia que transformou você no que você é hoje, tá? Então você precisa entender que é gradativo também, né? Eu agi de uma maneira a vida inteira, então você vai começar a agir diferente a partir de hoje, a partir de amanhã, tá? Então não é começando diferente hoje que amanhã você vai estar perfeito, tá bom? O sucesso, ele é gradativo. Aqui eu vou jogar um questionário, eu joguei lá, numere de 1 a 10, quantos que você precisa mudar em cada área da sua vida, sendo 10 para não mudaria nada, 1 para não mudaria nada e 10 para mudaria muita coisa, tá bom? Aí eu vou colocar lá o profissional, financeiro, saúde, relacionamento emocional e outros. Aí você vai responder isso aí lá na enquete que eu vou fazer lá no grupo dos alunos, tá bom? Então, como eu estava falando, o sucesso, ele é gradativo, você precisa ter um tempo, tá bom? Você precisa entender. Aqui você vai aprender muita coisa, tá? Eu espero que você fique até o final do processo, tá? Porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Então essa é a primeira aula, espero que você tenha ficado até o momento e que você continue, tá bom? Lembre-se, quem para no meio do caminho nunca vai chegar em lugar nenhum, tá bom? Então espero que você acompanhe, fique aqui comigo até o final, tá? Então teve a aula, o encontro ao vivo hoje, vocês vão assistir essa aula, quem não assistiu no encontro ao vivo, vai assistir essa aula de forma gravada, tá bom? E vai ter aulas gravadas durante a semana, tá? Vou fazer uma aula essa semana falando da força de vontade, você vai entender por que só a força de vontade não funciona. Quando você tem só força de vontade, na verdade você tem um conflito, né, dentro de você. Por exemplo, seguindo o exemplo de perder peso. Eu quero perder peso, mas eu também quero comer aquela bolacha recheada. Eu quero perder peso, eu quero emagrecer, mas eu também quero comer aquela lasanha, tá? Então você vive em conflito, tá bom? Então você vai aprender como resolver esse conflito aí. Qual que você quer mais? É perder peso? É comer a lasanha? Então você vai aprender a resolver esse conflito, tá bom? Você vai precisar de tempo, igual eu estava falando, o sucesso ele é gradativo. Então se você começar a ir para a academia hoje, amanhã você não vai estar com um corpo escultural. Se você começar a economizar dinheiro hoje, amanhã você não vai estar rico, milionário, né? Se você começar a estudar hoje para ter uma profissão, talvez você não seja contratado amanhã, tá? E assim serve para tudo. Se você começar a ter uma alimentação saudável hoje, pode ser que você não atinja o peso que você tanto quer amanhã. Só que veja bem, se você começar a ir para academia hoje, daqui uma semana que vem você vai estar melhor do que você está hoje. No ano que vem melhor ainda, tá? E se você começar a juntar dinheiro hoje, no final do ano você vai ter muito mais dinheiro do que você tem agora, tá? Então isso serve para tudo, para tudo. Então você precisa entender que sucesso é gradativo, tá bom? O sucesso é gradativo. Então você precisa melhorar um pouco por dia. Então se você está melhorando um pouco por dia, é melhor do que você está regredindo ou até mesmo parado. Eu costumo dizer que quem está parado está regredindo, porque o mundo está evoluindo. Então se você não está evoluindo, você está parado, você está regredindo, tá bom? Então é preciso evoluir e a evolução, o sucesso, ele é gradativo, tá bom? É melhor melhorar 1% por dia do que piorar 1% ao dia. Certo? Então essa foi a primeira aula, tá bom? Vou preparar uma outra para essa semana falando da força de vontade. Você precisa ter mais do que força de vontade. Vou liberar uma ferramenta de crenças para você entender quais são as suas crenças, se são crenças limitantes, se não são, tá bom? Então vai ter várias ferramentas
para vocês, tá? Por hoje é só. Não vou deixar essa aula muito longa, porque quanto mais tempo eu fico falando com você, menos você vai prestando atenção, tá? Isso a neurociência explica, a gente vai falar disso também, beleza? Queria passar um exercício para vocês, aproveitar aqui já na primeira aula, já passar exercício, tá bom? Sempre que for assistir uma aula, pegue caneta e papel, tá? É preferível que escreva manualmente, caneta e papel, tá bom? Qual que é o exercício? Primeiro eu vou jogar a enquete lá no grupo dos alunos, você vai me falar qual área você pretende melhorar, tá bom? O exercício já, para você começar a mudar já a partir de hoje. Então, algumas coisas que vocês precisam fazer. Ler é muito bom, tá? Então, Paulo, eu quero ler o Dom Rodrigues. Paulo é meu nome, tá? As pessoas me chamam de Dom, minhas redes sociais é Dom. Então, de vez em quando eu vou falar Paulo, de vez em quando Dom, é a mesma pessoa, tá? Sou eu. Então, eu falo, Dom, eu quero... Não, vou passar a ferramenta já, então. Você vai, toda noite antes de dormir, você vai pegar um papel, pode ser uma agenda, pode ser um caderno, já separe um caderno só para isso. Você vai anotar tudo que você vai fazer no outro dia. Depois você vai entender quais são os compromissos já fixados que você tem na sua vida e os compromissos aleatórios. Tá? Então você vai fazer o seguinte, já teve, às vezes você tá igual hoje, pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Aí quando chega a noite você olha e não fez nada. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma caneta e vai anotar algumas coisas, algumas tarefas que você precisa fazer no outro dia, tá bom? Quando você faz isso, você está assumindo um compromisso com você mesmo. E o nosso cérebro ele gosta de cumprir os compromissos. Você vai entender isso até o final do curso. Nosso cérebro ele gosta de cumprir todos os compromissos. Então você, colocando por escrito, você vai estar assumindo um compromisso. É importante escrever, tá? É importante escrever, a hora que você acorda já olha e deixa em lugares que você vai sempre conseguir visualizar aquilo, tá bom? Esse é o primeiro exercício. Papel e caneta, anota, antes de dormir, anota tudo que você precisa fazer no outro dia, tá bom? Eu tava falando de ler é muito bom, tá? Ler você vai melhorar a sua comunicação, vai melhorar o seu intelectual, vai se tornar uma pessoa mais intelectual, vai aumentar o seu... vai ter mais conhecimento, tá? Independente do que você lê. Você precisa ler alguma coisa com constância, tá? Não é, eu leio os textos do Facebook, não. Você precisa ter constância em tudo em sua vida. Então, leia, tá? Leia, escolha qualquer tipo de livro. Tem gente que fala, eu não gosto de ler. Aí vai ver a pessoa tem problema de vista. Eu começava a ler, cadê meu óculos? Não tá aqui. Eu começava a ler, eu gosto muito de ler, adquiri esse hábito faz algum tempo. E daí, de repente, eu falei, eu tô ficando cansado, tô ficando cansado, com dor de cabeça. Quando foi ver, o que eu fiz o exame médico e eu precisei usar 1%, meio por cento, né, para perto, para ler. Então, eu estava tendo dificuldade por isso, eu não sabia. Tá? Hoje eu já estou em 1 grau para perto. Tá? Então, às vezes você, eu não gosto de ler. Na verdade, às vezes você tem problema de visão, não sabe, precisa ir no oculista, no oftalmo, né? Acho que é oftalmo, dos olhos. E daí você precisa também encontrar o tema que você gosta. Falar, qualquer pessoa escolher um tema para você, às vezes você não gosta daquele tema, então você não vai conseguir ler. O primeiro livro que eu li foi O Curtiço. O Curtiço, não lembro o nome do autor agora, não lembro. O Curtiço, é de 1800 alguma coisa. Então o que aconteceu? Eu me interessava tanto pelo outro capítulo que eu passava o dia inteiro lendo, até terminar o livro. Tá? Depois eu comecei a ler sobre comportamento humano e também tem alguns aqui, aqui em cima, tem alguns. Tem do Freud, né? Tem um daqui tem do Dalai Lama aqui, Dalai Lama, esse é muito bom. Então você precisa primeiro encontrar um tema que você goste. Aí certeza que você consegue ler até o final, tá? Então escolha um livro, leia pelo menos, comece com 10 páginas por dia. Leia um livro, faça exercícios físicos. Comece com 5 minutos por dia, tá? E medite. Depois eu vou passar uma técnica de meditação para você. Mas por hora é isso. Leia. Eu não tenho um livro. Me chama aqui no privado, tá? Eu estou no grupo lá, todo mundo tem o meu contato aí. Então me chama no privado, no direct do Instagram.
e me fala o livro que você quer ler que eu vou te mandar em PDF. Você vai baixar no seu celular. Ah, eu prefiro ler o físico, tá? E você tá arrumando desculpa, contando historinha para não fazer o que precisa ser feito. Tá? Isso aí acontece muito, tá bom? Sempre tem uma desculpa, né? Então, quer ler? Não tem nenhum livro físico aí? Escolhe o livro que você quiser que eu te mando em PDF. Eu tenho aqui vários livros, milhares de livros eu tenho aqui no meu computador, tá? Então, pede, escolhe um tema, manda para mim que eu vou te mandar o livro em PDF. Então, leia 10 páginas por dia, isso aí já é o exercício, tá? Para você já começar a melhorar a partir de hoje. Então, primeira coisa, antes de dormir, anote as tarefas que você precisa fazer no dia seguinte. Tá? Cada tarefa é uma comemoração, tá? Vai te dar mais motivação. Cada vez que você olhar no papel e ver que você cumpriu uma tarefa, isso aí vai te dando motivação para fazer cada vez mais, cada vez mais. O que vai acontecer? Antes de você dormir, você vai cada vez mais colocar mais tarefas, porque você vai ver que você consegue cumpri-las. Então, primeira coisa, anote suas tarefas para o dia seguinte. Segunda coisa, leia, escolha um livro, leia 10 páginas por dia, no mínimo 10 páginas por dia, e comece a fazer exercício físico também, já a partir de amanhã. 5 minutos, tá bom? 5 minutos por dia, esse é o início. Eu já faço, Paulo, beleza, então continua, 40, uma hora. Eu não faço, eu sou sedentário, sedentária. Então 5 minutos por dia, tá bom? 5 minutos por dia, isso aí vai ajudar no seu sono também, que vai ajudar em todo o resto, tá bom? Leia livro, faça exercícios físicos e beba água, tá certo? Por hoje é só. Fim de papo. Até a próxima. Te vejo na próxima aula. E fim de papo.